Protocolo que está revolucionando a maneira de prover liquidez aí no mercado de finanças descentralizadas. A gente vai falar hoje sobre a Maverick Protocol. É isso mesmo, família. Hoje a gente vai conhecer por completo o protocolo aí da Maverick, um protocolo que está revolucionando de fato aí a maneira que a gente provê liquidez no mercado DeFi. Então vocês vão entender hoje por completo, já vamos deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para estar acompanhando todo o conteúdo insalubre em primeira mão. E também quero falar para vocês, a gente já está com membros ativos aí no canal e já estamos preparando conteúdo de ponta para vocês. Então se vocês querem ajudar a incentivar o canal e também acompanhar conteúdo assim de muita qualidade, como vocês já conhecem o Insalubres, aqui embaixo já está o botãozinho aí, seja membro. Mas antes de mais nada, bora de conteúdo. Então bora para o que interessa aí, vamos aprender por completo aí sobre esse protocolo que, como eu falei, realmente está revolucionando a maneira da gente prover liquidez. Então bora lá, galera. A Maverick, ela é um DeFi como outro qualquer, mas ela aí está ganhando notoriedade por parecer uma atualização da Trader Joe, que já trouxe uma atualização aí da maneira de prover liquidez, convencionalmente como muitos conhecem na versão 3 da Uniswap, e vocês já vão entender um pouquinho mais. Mas primeiramente, ela é uma DEX, então a gente consegue fazer trocas normalmente e também a gente consegue prover liquidez. Sempre quando você vê esse termo LP, Liquidity Provider, então é isso daí, prover liquidez para a plataforma e participar dos farms aí que seria as próprias pools. Então bora lá, galera. O que é um provedor de liquidez? Nada mais, nada menos que a gente pode utilizar a analogia, que é a mais utilizada, que é de uma casa de câmbio. Então, por exemplo, imagina você tem uma casa de câmbio que troca aí dólar por BRL, que é o nosso famoso real. Então, toda vez que alguém vai lá na sua casa de câmbio, usa o real para comprar dólar, você ganha uma taxinha. Então, é a mesma maneira que as corretoras ganham dinheiro e também com as DEX não seria diferente. Então, por isso que essas questões das taxas, quem coleta ela é quem provê a liquidez. Então, não só a plataforma ganha, mas também quem provê a liquidez também ganha. Então, por isso que a gente utiliza a analogia da casa de câmbio. Nós, no mundo cripto, no universo das finanças descentralizadas, tem a possibilidade de tornar e fazer esse papel aí da casa de câmbio através dos DeFis, como a Uniswap, SushiSwap e, no caso agora, a própria Maverick. Mas agora no mundo cripto a gente pode utilizar a mesma analogia. Então estamos falando aí com o dólar e o real. Aqui no caso vamos utilizar o Ethereum USDT. Vamos falar primeiro da pool de versão 2, galera, que é a pool que tradicionalmente onde muitos conhecem como que funciona prover liquidez. Os mais novos já conhecem a Uniswap de liquidez concentrada, mas algumas pessoas aí quando conhecem principalmente alguns DeFis um pouco mais novos, por exemplo, sabe que a provisão de liquidez não é tão aprimorada aí como a da Uniswap, que tem a liquidez concentrada, e vocês vão entender um pouquinho mais. Mas vamos começar pela versão 2. Então, tradicionalmente, como que funciona prover liquidez na versão 2 ou atuar como uma casa de câmbio? Então vamos lá. Eu vou utilizar o Ethereum e o dólar que eu tenho na minha carteira. Vamos dizer que eu vou utilizar $1.000 no total na quantia em dólar. Mas sabe que para entrar nessa piscina eu preciso fazer uma proporção de 50/50. Então 50% desses $1.000 vai ser em Ethereum, beleza? 50% e 50% vai ser em dólar. Então, esses $1.000 eu dividi em 50% de Ethereum e 50% de USDT. Se o Ethereum valorizar, aí ele puxa a pool para cima. Vamos dizer aí que o Ethereum valorizou e seus $1.000 viram $1.200. Mesmo assim, a proporção vai continuar de 50%, 50%. Então, mesmo que de $1.000 foi para $1.200 por conta da valorização do preço no momento ali que você está alterando a pool e vice-versa, a gente sempre vai manter a proporção de 50%, tanto para cima quanto para baixo. Se desvalorizar, esses $1.000 ou $500, vai ser $250 de USDT e $250 de Ethereum. Então, a gente já vê aí que tem aquela questão aí do IL, que seria o impermanente loss, que seria aquela perda permanente. Então, assim, a gente sabe que esse modelo aí já dá para capturar umas taxas, mas tinha suas ressalvas, principalmente aí que a gente fica muito travado nessa maleabilidade da gente prover liquidez. Sempre estaríamos limitados nos 50%, 50%. E chegou a Uniswap aí com a sua famosa V3. Primeiramente, galera, a gente já tem um vídeo desmiuçando aí a Uniswap por completo. Então eu vou deixar aqui na descrição para você entender um pouquinho mais e aprofundar um pouco mais sobre a plataforma e essas funcionalidades. Porque senão
senão aqui o vídeo ia ter 3 horas. Mas bora lá, galera. Então, depois de você passar no link, entender como funciona a pool daí da Uniswap, ou muito já conhece, ou depois você vai assistir. Mas aí como é que funciona? A gente tem a questão de prover liquidez, só que liquidez concentrada. Então vamos lá. Temos um par aqui na nossa casa de câmbio, GNS e Matic, beleza? São duas moedas um pouco mais voláteis para a gente visualizar um pouco mais. E aqui tem o famoso range de preço, onde a gente quer prover liquidez. Então é o famoso range aí onde muitos falam que seria a faixa de preço onde a gente vai prover liquidez. Então, só para aproximar um pouquinho mais esse gráfico, então vamos lá, galera. Galera, a gente sabe que se o preço aí está trabalhando bastante aqui nessa casa de 6 Matics por cada GNS, a gente sabe que é onde está tendo maior volume de negociação. Então, se tem mais volume de negociação, consequentemente vai ter mais taxas para aproveitarmos. Então, por isso que compensa muito mais escolhermos essa faixa de preço aí para aproveitar essas taxas do que deixar o range completo como que era ali na versão 2. Então, a versão 2, a gente não tinha a possibilidade, por exemplo, de escolher esses range. A gente sempre estaria 50-50, independente aí, sempre provendo em cima desse volume. Então, só para simplificar e entendermos um pouco mais no preço, então aqui com o gráfico de GNS/Matic, compensa muito mais provermos liquidez aqui nessa faixa de preço, onde está em amarelo aqui, que é onde tem o maior volume de negociação. Então, realmente compensa muito mais prover liquidez aí nessa faixa etária de preço. Então, realmente aí a Uniswap deu uma maleabilidade para a gente prover liquidez. Eu posso escolher a faixa de preço onde eu vou prover liquidez para o mercado. E como muitos sabem, a partir do momento que saiu dessa faixa de preço, você para de prover liquidez. E tem a possibilidade também ou de ficar totalmente dolarizado ou ficar totalmente na moeda que você está provendo liquidez. Ou totalmente em Matic ou totalmente em GNS, como demos de exemplo aqui. Então tudo isso você entende um pouco mais a profundo no vídeo só de Uniswap que o Lucas Dantas preparou para a gente, beleza? Então aqui foi só para diferenciar um pouquinho e entender como é que funciona o meio de prover liquidez da própria Uniswap V3. E agora chegou a Trader Joe também aí com novas atualizações. Então a Trader Joe também, para quem acompanhou o vídeo aí do Dantas sobre aí a provisão de liquidez na Trader Joe, e quem não viu, depois desse vídeo você vai lá acompanhar para entender como é que funciona também. Eu vou dar uma breve explicação, mas para aprofundar e entender na prática mesmo, o Lucas Dantas fez um vídeo aí, ó, sensacional. Mas bora lá. Então vamos lá. Trader Joe chegou aí revolucionando também o mercado de provisão de liquidez. Por quê? Ela trouxe aí a questão da liquidez concentrada, porém a gente tem total controle aí do quanto de liquidez a gente vai utilizar nessa concentração. Então bora lá. A gente já vê que o spot seria o meio tradicional, como o da Uniswap ali mais ou menos, de prover liquidez. E aqui a gente tem outros dois modelos, como o Curve e o BidAsk. Para quem assistiu o vídeo do Dantas, já está entendendo um pouquinho mais como que funciona. Eu não vou entrar em específico nesses dois modelos, mas só para você entender como é que funciona. Agora, a gente tem um modelo um pouquinho diferente, beleza? Por quê? A gente tem um modelo diferente de prover liquidez. Lembra que na Uniswap lá V3 a gente dividiu o preço em faixas? Então a gente acompanhava o preço aí em faixas, como a gente colocou aqui em amarelo. Isso mesmo, a gente tem um preço em faixas, então aqui ele também trabalha em faixas. Então eu coloco minha liquidez aqui e escolho o range. Com certeza aqui para mim prover liquidez, esse aqui, ó, o meio onde tem mais volume, com certeza seria mais lucrativos aí em coletar taxas de prover. Porém, saiu do range, foi para baixo, eu não estou coletando mais taxas. Se eu quiser aumentar o range, a gente sabe aí que você vai coletar a taxa de tudo isso, porém, à medida que o preço for caindo, você acaba coletando menos taxas e também aí você vai ficando em quesito na moeda. Então, você tem a possibilidade de concentrar sua liquidez ou abrir sua liquidez. Apenas isso na Uniswap. Aí a Trader Joe veio e deu a possibilidade de você alterar a liquidez. Então, por exemplo, o preço foi aqui para cima, então eu quero que ele trabalhe aqui onde está esse maior volume, eu quero utilizar mais capital para prover liquidez. Então eu vou, deixa eu até dar um zoom aqui para a gente puxar as barras para cima, eu vou, concentro maior liquidez no meu capital aqui onde tem o maior volume, e à medida que for caindo, quero que faz um DCAzinho, sei lá, posso montar a estratégia que for. Então a Trader Joe ela já deu a possibilidade da gente ter um pouco mais de maleabilidade em cima da liquidez. Não só em concentrar ela, mas também alterar a liquidez na onde tem maior volume, na onde tem menor volume e vice-versa. Aqui são duas estratégias, como o BidAsk e o Curve. Aqui eu dei só um exemplo, mas assim, já deu uma maleabilidade para você conseguir alterar o jeito que você provê liquidez, dando aí a possibilidade de você alterar o tanto de liquidez em cada concentração aí de volume, que faixa de preço aí que vai trabalhar. Então, por exemplo, eu consegui montar aqui a minha pool
onde eu vou prover maior liquidez na onde tem maior volume. Então a gente consegue ver aqui, poxa, isso daí já deu uma maleabilidade para a gente prover liquidez de uma maneira diferente. Não só no range de preço, mas eu consigo também alterar o tanto de liquidez que eu vou colocar em cima desse range de preço. Então vou prover mais liquidez aqui onde tem maior volume, menos liquidez aqui um pouco mais aonde saiu do preço e vice-versa. Nossa, isso daqui já, pum, já trouxe muitas estratégias pra gente. Mas aí vem a queridinha aí Maverick e muda um pouquinho a questão do jogo. A Maverick, ela não mudou completamente o jogo, mas ela automatizou um jogo aí da própria Trader Joe. Então ela deixou mais maleável ainda a questão do provisionamento de liquidez. Ela aprimorou a questão aí da Trader Joe. Então só para vocês entenderem como é que funciona. Eu não vou entrar entrando aqui no desenho, porque a gente tem vídeos aqui provido aí pelo próprio protocolo. Então, só para você entender, a gente tem um modo bullish, por exemplo, onde o que acontece? Galera, a gente pode prover liquidez, ficar ali naquela faixa concentrada ali de volume de preço, e à medida que o preço trocar, porque a gente sabe que querendo ou não, o mercado ele sobe, trabalha ali naquela faixa de preço, constrói uma base de preço, desce um pouquinho, sobe, trabalha na base de preço, sobe, ele não sobe ao infinito. Então imagina você prover liquidez, naquela faixa de preço ali, mercado subiu, você só segue o preço, também trabalha ali provendo liquidez na faixa de preço, assim como a gente vê o vídeo. Aí depois o preço sobe, você vai atrás e prover liquidez. E para entender de modo mais simples, imagina num mercado de alta. Então a gente está provendo liquidez e acompanhando o preço. E para quem sabe, na Uniswap, por exemplo, você vai, monta pool. Se saiu do range, você vai, remonta pool. Saiu do range, vai e remonta pool. Isso se você quiser remontar a pool. Agora aqui, a gente tem um meio automático ali da pool meio que segue o preço. Aqui a gente tem até o tanto de taxa coletada, então você vê que acompanha a subida do preço. É claro que nesse vídeo a gente já começa a ver algumas ressalvas. Então vamos lá, começamos a prover liquidez. Ó, o preço vai subindo, ele não sobe de uma vez. Se ele cai de uma vez, a gente vê ó, o buraco que ficamos sem prover liquidez. Então isso daí é um ônus aí, né, do bônus desse tipo de aplicação. Mas no caso, esse é um tipo de modo, é o modo à direita. Então a gente sempre vai seguir o preço à direita, que no caso é o bull. Então sempre quando está subido. A gente tem o modo bearish, que é praticamente o inverso. Então seria aí seguindo o preço, mas à medida que ele vai correndo para a esquerda ou caindo de preço, e a gente tem até o vídeo aí para visualizar, mesma questão, se o mercado está caindo, a gente vai prover liquidez, e se ele cai, a gente continua provendo liquidez, seguindo a faixa etária de preço. Cara, isso daí a gente já consegue ver que deu duas aí maleabilidades absurdas para a gente estar provendo liquidez. É meio que a gente fica quase despreocupado em prover liquidez, porque o mercado está andando. Então imagina lá, no mercado de alta, você vai prover liquidez, você não vai se preocupar muito em ficar olhando com essas correções básicas que acontecem. Você larga lá. Porém, como é uma aplicação muito nova, a gente não sabe aí se realmente isso daí vence um DCA, por exemplo. Então a gente tem que acompanhar. Mas realmente são modos muito interessantes. E também temos aí o modo super taxas aí que eu apelidei, que eu achei muito interessante. Basicamente ele segue o preço independente se for para cima ou se for para baixo. No site ele até chama aí de modo ambos. Então a gente tem o modo bullish, que o preço aí sobe à medida que o preço vai subindo. A gente tem o bearish, à medida que o preço desce, a nossa pool vai seguindo aí o preço descendo e coletando as taxas. E o modo de ambos, que é o modo super taxas na minha concepção, ele vai tanto para cima, tanto para baixo. Para você que não está entendendo as cores também, a gente tem em laranja o Ethereum, em azul o dólar. Ele faz aqui uns exemplos com pool de Ethereum em dólar. Para você que não sabe também aí essa questão de prover liquidez, depois que você entender o vídeo da Uniswap, por exemplo, você vai entender um pouquinho mais. Mas só para simplificar, muitas das vezes, quando a pool sai do range, se ela sai para cima, geralmente você fica dolarizado, no caso dessa pool, e para baixo você fica aí na moeda. Por isso aí que muitas das vezes a galera faz a ordem aí de DCA à medida que o preço vai caindo. Então é só para você entender um pouquinho mais. Então no caso aqui ele dá o exemplo com esses dois preços. Então se o Ethereum vai para cima, a gente vê aí que ele segue, coleta as taxas, ele vai para baixo, segue, coleta a taxa. Para simplificar, temos vidinho também. E a gente vê aí como é que funciona esse colisionamento, esse coletamento, né, esse provisionamento de liquidez e a coletamento aí de taxas. E à medida aí que a gente vê, a nossa pool só aumenta na questão aí do tanto de taxa que ela está coletando. Bem interessante. E no final, a gente tem o modelo convencional, que é o modelo aí que a gente já conhece muitas das vezes aí, que é uma liquidez estática, né? Então, é aquele modelo tradicional. À medida aí que o preço cai, a gente provisiona um pouco menos de liquidez, e à medida que o preço continua aí subindo, a gente provisiona um pouco menos de liquidez, mantendo a concentração ali na onde tem o maior volume. Então, se a gente acompanhar, é um modo
Custom, que é o modo estático, que tradicionalmente é o que muitos utilizam ali por não querer aprimorar o seu coletamento de taxas. Família, vamos dando aquela pausinha pro like, que não custa nada, que o conteúdo tá de qualidade. Eu quero saber se você quer parte 2 desse conteúdo. Você quer ver a gente utilizando o nosso capital em cima desse protocolo da Maverick, trazendo estratégia das mais loucas para você? Curta e comente aqui embaixo se você quer. E antes de irmos direto para a prática, vamos entender um pouquinho mais como é que tá o âmbito desse protocolo. Galera, em questão aí de marketing, time, ele é uma DAO, galera, então tem um monte de equipe aí por trás, não ligado diretamente a uma pessoa em si, um representante, um criador, mas um time aí de desenvolvedores. Mas na questão do marketing é bem interessante, poxa, 160 mil seguidores para um protocolo relativamente novo, por mais que ele ingressou no Twitter de 2021. Realmente é bastante interessante porque a gente vê um crescimento bem orgânico, principalmente nas postagens, que tem bastante interação dos seguidores. No Telegram, a gente já vê uma página com 25 mil seguidores, no Discord tem a mesma faixa do Twitter, mais ou menos, que a galera usa em peso, mas aqui começa a ficar um pouquinho mais interessante na questão dos investidores. A gente teve um investimento em 2022 no protocolo de 8 milhões de dólares, e olha os caras que estavam investindo. Pantera Capital, grande VC. Para quem não sabe o que é VC, é um Venture Capital, então seria casa de investimentos aí que investem em startups no mundo cripto. Então se eles estão investindo essa quantia de capital, com certeza eles veem um certo tipo de retorno lá na frente. Então Pantera Capital, Coin Venture, sim, tá Coinbase, galera, Gemini, no Coinbase não, é a Circle Ventures, então é da Circle, que é da Coinbase, beleza. Gemini aí, que também é grande corretora, a Ledger Prime, a própria Tron, Spartan, Jump Capital, então realmente aí grandes casas de análise, mas não foi uma só investimento, galera, não foi só uma rodada, teve esse ano também, então em junho, esse mês ainda, teve a Binance Labs por trás, Pantera Capital, Coinbase Ventures, Apollo Capital, tem a Founders Funds aqui, então realmente bastante interessante, grandes nomes aí que estão olhando esse protocolo. Na questão de auditoria, passou pela Certic, Zelic, essa ABDK, Debaldab, ABDK de novo, que foi outra auditoria que ela passou esse ano, mas a Certic aí foi ano passado, mas também ela tem código aberto lá no GitHub. No Tokenomics, galera, a gente tem um token que ainda vai vir a mercado, sim, isso mesmo, está rolando aí no Launchpad da própria Binance. Para quem conhece o Launchpad da Binance, sabe que é um pouquinho complicado, que só compensa aí um pouco mais para as baleias, né? Então se você for lá colocar seus míseros 50 dolinhos, suado, né? Nem mísero, suado 50 dolinhos, você não vai conseguir nenhum token, se bobear um meio token, para você ver como que é difícil aí no Launchpad da Binance. Mas a gente não tem data de lançamento ainda, galera, mas ainda tem 13 dias para estar rolando só o Launchpad da Binance. Na questão do Tokenomics que a gente tem de informação até agora, a gente tem um supply total que vai ter 2 bi de tokens, o token vai chamar MAV, aqui seria a questão aí das recompensas do próprio Launchpool da Binance. O supply circulante inicial é de 12% e 1,5% é da Binance. Será que vai rolar airdrop? Dá para especular muita coisa, isso sim. Mas beleza, aqui já temos aí a questão do endereço de contrato já pronto e também aqui os termos de stake, isso daí seria para a própria Binance, não vamos entrar em tanta questão. Então sim, conseguimos especular uma questão do airdrop e por estar trabalhando na rede da ZK Sync, que também especulamos airdrop, isso daí pode aprimorar ainda mais a nossa especulação do airdrop. Mas beleza, na questão de atividade, DeFi Lama, galera, ela está na categoria de 36 só quando a gente procura entre as DEX. Isso mesmo, galera, de 36 entre as DEX. Ela tem de TVL, que seria o total de valor dentro do protocolo, ou seja, a galera provendo liquidez lá praticamente, 42 milhões de dólares. Ela surgiu em março, beleza? Surgiu em março o protocolo aí ativo, e olha o tanto que cresceu a questão do seu TVL. Bem interessante também aí, que só vem de forma crescente. Ainda analisando a atividade, dentro do protocolo a gente vê que as maiores paridades, ou seja, as piscinas que têm maiores pools de liquidez, na verdade as maiores liquidez, Ethereum seria a boa parte aí onde tem da capital, o SDC, W Ethereum, que seria o Ethereum embrulhado, o USDT, WSTH, que também seria o Ethereum sintético embrulhado e outras stablecoins. Então, boa parte aí das pessoas que estão provendo liquidez são em pares de moedas fortes. Então, a gente não tem aquela variedade ali de moedas insalubres, apesar de que na ZK5 também, uma rede um pouco mais nova, né? E agora, analisando o breakdown, ou seria a divisão aí entre as redes, a gente vê que a ZK Sync domina 7 milhões de dólares aí, enquanto a Ethereum domina a maior parte.
Não é à toa, né, galera? A gente sabe que a rede Ethereum é quem domina boa parte aí do pedaço de bolo, mas uma possibilidade da gente estar testando é na ZK-Sync, porque querendo ou não, você sabe como é que funciona as taxas na rede Ethereum, taxas absurdas. Então vamos pela rede ZK-Sync. Na questão aí do volume by AMMs, Automatic Market Makers, galera, que seria aí os provedores de liquidez, a gente vê aqui que em questão de volume, a Maverick já está sobressaindo, tá? Porque quem são os outros aqui? Galera, Uniswap, isso mesmo, temos a Curve também e também temos a própria Balancer. E na questão aí da capital eficiência, ou seja, da eficiência do capital para a galera que está provendo liquidez, a gente vê que desde quando a Maverick surgiu, boa parte dos dias ela esteve à frente na eficiência do capital. O que quer dizer? Quando você vai utilizar, separei aqueles meus $1000 para prover liquidez e coletar taxas. Onde meu capital vai ser mais eficiente na relação ali do quanto você vai colocar e no quanto você vai receber de taxas. Então, será que vai compensar mais eu prover liquidez na Uniswap, na Maverick, na Trader Joe? Onde vai ser mais eficiente meu capital? Esse gráfico mostra isso pra gente. E aí a gente vê que teve boa parte dos dias que a Maverick, cara, mesmo sendo nova, mostrou aí que seu capital é bem eficiente. Então, bem interessante isso, ela já chegou muito na frente no mercado e agora a gente vai conhecer na prática aí esse protocolo sensacional. Então, bora lá. Inicialmente, ela é uma DEX, então a gente consegue fazer trocas normalmente. Então, por exemplo, aqui, vou comprar, sei lá, vou utilizar meu Ethereum para comprar aqui, sei lá, um SDC, vamos ver se tem um SDC. E aí a gente comprou SDC, vou comprar um dolinho, beleza. Não, vou comprar até $2, não tem problema. Aí a gente vem e pode comprar aqui. Vamos ver aí como que tá as questões das taxas. Claro que a ZK-Sync, galera, muitos já conhecem que ela tem as taxas um pouquinho mais caras por conta da tecnologia. Mas, ó, 90 centavos, aqui tá dando 2,93, mas a própria rede ela tem a questão de refund, então ela pega boa parte disso e volta para mim. Então esses 93 centavos aí que eu paguei, pode ser que seja em torno aí de 50, 40 centavos. Ó, retornou 65, então saiu muito mais barato aí do que eu pensei. Então beleza, rede mais rápida, a gente consegue fazer swaps aqui normalmente. Aqui a gente tem Boosted Positions, galera. Então isso aqui seria aqui para adicionar liquidez numa piscina aí que está com boost, isso mesmo. E no caso seria um bônus de APR. Então ela está com 1,24% de APR a mais. É claro que isso é um incentivo da própria plataforma. Então, ó, vou até dar uma traduzida aqui. Ele tem uma página até falando só sobre isso. Entenda os incentivos. Com as posições impulsionadas, os incentivos podem vir de várias fontes que são distribuídas de acordo com uma variedade de fatores. Então isso daí é incentivos do próprio protocolo, tá bom, galera? Então se você for compartilhar aqui nessa pool, que é uma pool que está sendo mais incentivada, você vai receber um APR um pouquinho a mais. Mas aí a gente vem aqui nas piscinas tradicionais para ver diretamente tudo isso que a gente conversou. Tudo isso que eu apresentei no slide para vocês, galera, você consegue entender um pouco mais aqui no próprio tutorial, como adicionar liquidez aqui também, entender como implementar um novo pool aí no próprio protocolo. E a gente vê que se for analisar aí todos os pools que tem aqui, não seria muitos pares. Como eu falei para vocês, é um protocolo um pouco mais novo. Então SDC Ethereum, tem esse CBUSD, que seria dólar, Ethereum, dólar. Então muita gente colocando a patinha, querendo experimentar. Não está arriscando boa parte do capital ainda. Então tá começando aquela inovaçãozinha. Então agora aqui a gente pode montar diretamente uma pool. Então vou aqui criar uma pool, vou colocar a paridade, vamos colocar o Ethereum SDC, que a gente viu um maior volume ali nas últimas piscinas também. Vou colocar aqui o SDC então. Então é bem simples, galera. Padrão para montar pool, a gente precisa aí das duas paridades. Então no caso aqui vamos selecionar as opções. Então é o tamanho do BIM praticamente. Então para que você que não sabe o que é o BIM, para você que não assistiu o vídeo do Lucas Dantas, vou recomendar de novo. Então aqui, galera, estamos na Trader Joe. Cada faixinha de preço dessa é um BIM. Então como assim é um BIM? Então bora lá, galera. Então lembra aqui que a gente estava falando que a gente pode escolher o tamanho da liquidez que a gente pode utilizar na concentração do volume. Então, cada faixa de preço que trabalha dentro da faixa de preço é um BIM. Então, lembra, diferente da Uniswap, onde a gente só escolhia a faixa de preço, agora a gente pode escolher, você lembra, a quantidade de liquidez que a gente pode utilizar dentro do BIM. E a Maverick também utiliza o BIM. Então aqui, onde a gente está montando a nossa poolzinha, seria o tamanho do BIM. Então aqui seria um tamanho maior, aqui um menor, por exemplo. Eu posso escolher qualquer um aqui só para fim de simplificação. Então vamos aqui nesse 0,40 aqui. Beleza? Vamos escolher aqui, dar um select. Aí aqui eu já consigo escolher um modo, lembra? Ó, o modo estático, o modo write, que seria o modo bull. Então aí, pô, quero acompanhar a alta do BTC, alta infinita aí. Então vou colocar aqui no modo write.
Modo left, lembra, para o short aí acompanhando a liquidez, padrão. O modo BOF, que seria o modo ambos, aquele modo de super liquidez, muito interessante, a gente escolheria aqui. Então aqui, ó, vou no modo estático para a gente fim de exemplificação, e aqui, ó, a cerejinha do bolo, meus parceiros, cerejinha do bolo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ah, quero prover liquidez aqui. Quero prover liquidez aqui. Ó, quero que provei nessa faixa aí. Depois aqui eu quero que provei dessa maneira aqui, assim. Vou escolher para o BIM, ó, para estar concentrando maior liquidez aqui. E depois aqui já cai a liquidez. Depois aqui já aumenta a liquidez. Sim, eu posso montar o LP assim? Posso, Gustavo. Posso, é isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo, exatamente. Escolho. Aqui eu posso dar um update para aqui, ó. Se eu for editar, tem o modo flat, que seria o modo aí da Uniswap, por exemplo. Modo single beam, que seria aí para escolher um BIM só, trabalhar numa faixa maior, igual eu estava dando o exemplo da Uniswap, por exemplo. Aí vou aqui, coloco a faixa, vou colocar uns 3 dolinhos aqui para fim de exemplificação, confirmar e vou montar a pool aqui para a gente estar acompanhando. Vamos ver? Mesma questão, aqui ele já fala, 30 a 80% do gas, ele vai ser repago aí para você automaticamente. Então beleza, vamos confirmar aqui. Show de bola aí na nossa carteirinha do mal. E montamos aí, olha que maravilha, galera. Então isso que é interessante, a maleabilidade que dá pra gente construir esse LP. Então ele já apareceu aqui pra mim tranquilamente. Então, ó, eu consigo até vir e dar um manage nela, ver aqui, dar uma alterada. Olha esse aqui, esse LP muito louco que eu venho aqui. Eu posso adicionar ou remover normalmente. Então vem aqui, coloco a quantidade de dólar que eu vou montar, quantidade de dólar que eu vou tirar também. Então isso daí é bem simples da gente estar montando. E todas as pools suas vai aparecer aqui, ó, Bi. Portfólio, aí, só pool aí montado. Então vamos fazer um exemplo com mais uma? Vamos fazer um exemplo com mais uma. Então vamos aqui, abrir as pools de novo. Então a gente pode até escolher aqui por FIIs, por exemplo, nas últimas 24 horas, mas você vê, ó, que a maioria da galera tá testando. A maioria da galera tá testando. Ó, o token mais salubre que eu tô vendo aqui, vamos ver. O Multi, que é da Multiswap, que é uma das principais também aí DEX que a gente tem na rede K-Sync. Mas vamos lá, vamos criar uma nova pool. Vamos criar a mesma coisa, porque já aproveitar que eu tenho o Ethereum e o USDC. Vamos criar aqui Ethereum. Vamos fazer aqui o USDC. Beleza, vamos criar aqui e vamos criar uma normal. Vamos até escolher uma diferente, ó, que tem uma faixa maior, provavelmente o BIM vai aparecer diferente, ó. Então vamos dar um select aqui para a gente já visualizar de forma diferente. Ó, o BIM apareceu um pouco diferente, mas não que vai mudar muito, porque a gente vai fazer algumas alterações. Então vou colocar aqui o modo, vamos ver, o modo right, vamos supor aqui que a gente acha que vai ser auto infinita. Ele até já consolida para a gente. No caso aqui, é porque eu preciso aí de mais capital em Ethereum. Porque se eu acho que ele vai continuar subindo, eu preciso ter o quê? Mais Ethereum para auxiliar no quê? Na casa de câmbio que eu estou provendo liquidez. Então a gente sempre tem que ter aquela associação. Então não adianta. Então vamos aqui ó, no modo estático que é mais fácil aí da ter o capital. Aí é mais simples. Então vou aqui, ó, coloco 3 dolinhos de novo para fim de exemplificação. Dou um confirm. Beleza, mas no caso eu não alterei, então eu queria aqui. Não, vamos alterar aqui, né? Vamos alterar. Então, deixa eu ver. Pra gente fechar isso aqui. Eu vou querer fazer um negócio muito doido aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Fechar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos erguer aqui, ó. Não, liquidez muito doida, galera. É só para fins de simplificação. Por quê? Isso aqui, galera, dá uma margem para a gente montar estratégias absurdas. Desde DCA automático, desde operações de trade somente utilizando o DeFi. Isso que é extremamente excepcional. Então aqui, ó, montei mais uma X só para fins de simplificação. Tudo vai alterando aqui. Então a gente consegue ver, ó, alterando meu capital, o tanto que vai distribuir, 11 BINs que eu vou utilizar, ó, 20% aí para cada BIN. Então isso daí que é bem interessante. Então vou dar uma confirmada aqui. Só para fins de exemplificação, a gente conhecer a nossa poolzinha aí bem nova, né? A zk-Sync é uma rede que eu considero bem rápida, na minha opinião, bem rápida mesmo. E a gente vai concluir aqui para montar mais um LPzinho, beleza? Então assim, essa é a plataforma da Maverick, ela dá essa, cara, facilidade, produtos automáticos para a gente estar trabalhando, como eu mostrei para vocês. Então a gente tem como fazer, acompanhar o mercado de alta, acompanhar o mercado de baixa, acompanhar a lateralização, ter uma maneira aí de acompanhar passivelmente nossas pools. Realmente isso daí é bem interessante, mas é claro, galera, que isso daqui é um protocolo muito novo, então deve nossas ressalvas, tá? Então, na parte de montar pool, portfólio aqui, possivelmente demora um pouquinho, mas já aparece minha pool aqui. Então, bem simples aí o entendimento, muito interessante aí essa plataforma. Então, ela é bem simples, como eu falei, só tem a parte do swap, pools e pools, novamente, ressaltar. A gente tem pools de dólar, Ethereum, dólar, justamente pela galera estar experimentando como que está funcionando essa plataforma. Mas é bem sensacional, espero que tenha entendido.
Mas só para a gente tirar uma conclusão aí bem rápida e básica, Maverick aprimorou ainda mais a aprimoração que a TraderDoge já tinha trazido aí para o nosso mercado DeFi. Então realmente é uma atualização sensacional. Quanto mais maleabilidade, quanto mais praticidade para a gente montar nossa pool, montar estratégias das inúmeras, das piores até as melhores, galera, é mais fácil para a gente tem mais controle em cima do capital que a gente está provendo liquidez, aumentando a eficiência aí da gente colocar. Então se eu vou colocar $1.000 lá, eu quero ser o mais eficiente possível para coletar taxa com esses $1.000. Então Maverick, Trader Joe trouxe essas atualizações, vamos ver como que vai ser. A gente já sabe, o Uniswap vai vir forte com a atualização da Uniswap V4 e quem dirá aí, né, galera, que um player tão grande não vai estar trazendo essas atualizações ou atualizações ainda melhores. Então tem muito que a gente pode especular e também aguardar aí, mas essa briga ficou muito boa e esses dois protocolos, mas no caso em específico a Maverick, realmente sobressaiu. Mas eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like. E, cara, vamos fazer aquela metinha de like para parte 2 desse vídeo. Então, se você quer aprender estratégias que a gente vai utilizar com o nosso capital, utilizando a Maverick, eu quero que você curta e comente aqui, beleza? Um forte abraço a todos, excelente final de semana. Lembrando que os membros estão ativos. Um ótimo final de semana novamente e falou!